Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu finalmente vou apresentar uma equação. E não é qualquer equação, é chamada equação fundamental da ondulatória. Se algo tem esse nome, né, fundamental, eu creio que deve ser importante, né? Então, acompanhe aí, a gente vai precisar lembrar de muita coisa que a gente viu nos vídeos anteriores, tá? Gente, então aqui nós temos algumas ondas. A ideia dessas ondas que eu estou mostrando aí na animação é de que, por exemplo, são todas ondas sonoras ou são todas ondas luminosas no vácuo. A ideia é que essas ondas todas têm a mesma natureza e, no caso, elas têm a mesma velocidade. Dá para ver, né? Literalmente que cada ponto da onda, das quatro ondas, está avançando com a mesma velocidade. Então, só que a velocidade pode ser igual, mas claramente elas têm frequências e comprimentos diferentes. Por exemplo, a onda vermelha, né, lá em cima, em comparação com a onda vermelha é mais longa, ela tem um comprimento de onda maior. Em compensação, a onda verde, né, tem um comprimento de onda menor. Já a ondinha azul tem um comprimento de onda ainda menor. E em termos de frequência, se a gente comparar o vermelho, o verde e o azul aí, a gente teria o vermelho tendo baixa frequência, o verde média e o azul alta frequência. Então, o que a gente pode concluir observando a animação é de que há uma relação inversa entre frequência e comprimento de onda. A frequência, por exemplo, da onda de cima é maior. É só você imaginar, e aí, né, no caso, né, gente, use a imaginação, sempre é bom, né? Se você imaginar que essas duas ondas foram criadas numa corda, por uma pessoa oscilando, né, a extremidade da corda, na onda de cima, a pessoa teria que oscilar muito mais vezes por segundo do que na onda de baixo. Então, por exemplo, se essa figura representasse, deixa eu só fazer uma conta aqui, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Se essa figura aí representasse essa oscilação a cada segundo, na primeira figura seriam produzidas 8 ondas, enquanto na segunda seriam produzidas 3 ondas. A frequência da primeira é 8 Hz e da segunda é 3 Hz. Em compensação, repare como o tamanho do comprimento de onda, ou seja, a distância entre duas cristas, é diferente. Na primeira onda, né, a de cima, as cristas estão bem próximas entre si. Crista, para lembrar, são aqueles pontos mais altos, né, de uma onda. Enquanto na onda de baixo, as cristas estão mais afastadas. Então, quando a gente tem uma frequência elevada, o comprimento de onda é pequeno. Se a frequência for baixa, o comprimento de onda é grande. Isso é uma típica relação inversa. Mas lembra, a gente está falando de ondas que têm a mesma velocidade. Na verdade, a velocidade é justamente o produto do comprimento de onda vezes a frequência. Ou, né, como a gente fala rapidinho, V igual a lambda F. Procura aí macetes na internet, né, gente, se você precisar. Mas essa é uma equação muito importante. Ela basicamente representa que para eu ter a mesma velocidade, se uma onda tiver uma frequência maior, o comprimento de onda dela será menor. Isso vale, por exemplo, som grave e agudo. Som agudo tem alta frequência e, por conta disso, um comprimento de onda menor. Também vale para a luz. O violeta tem a maior frequência, então ele tem o menor comprimento de onda. Gente, é inevitável, vou até beber uma água pelo grau de importância. É inevitável
que haja as famosas conversões de unidades. Tem que estar muito atento com as unidades que a gente coloca para velocidade, comprimento de onda e frequência. No sistema internacional, a velocidade é em metros por segundo, o comprimento de onda, como o próprio nome já indica, é um comprimento, então ele entra em metros, e a frequência entra em hertz. Os problemas nem sempre vão dar dessa forma, então às vezes você vai ter que fazer a transformação. Mas, sendo também sincero aqui, o importante é que haja uma coerência de unidades entre a velocidade e o comprimento de onda. Se, por exemplo, o comprimento de onda estiver em centímetros, a velocidade tem que estar em centímetros por segundo. Se o comprimento estiver em quilômetros, a velocidade tem que estar em quilômetros por segundo. E a frequência sempre em hertz. Gente, é só isso mesmo, tá? Foi rapidinho, mas é porque é muita coisa, né, para condensar finalmente nesta equação. Então, agora é hora realmente de trabalhar com os exercícios. Na próxima videoaula, eu vou fazer alguns exercícios da lista aí para você se divertir, para você entender melhor, né, como aplicar principalmente essa equação, tá? Grande abraço, beijo!